Frequentemente, clientes ou amigos me pedem recomendações de leituras, tanto de literatura quanto livros de negócios ou sobre gestão de carreira. No caso de livros de negócios, além de estratégia e inovação, liderança é um dos tópicos mais solicitados. Imediatamente vem à minha mente alguns livros que são tradicionais em qualquer lista sobre liderança. Os de Jim Collins, por exemplo. Feitas para Durar ou Empresas Feitas para Vencer, talvez até mais conhecido pelo título em inglês, Good to Great, ou vários de Peter Drucker, como aquela série da Exame, O Melhor de Peter Drucker, O Homem, A Sociedade, ou compilações dos artigos clássicos dele, como essa aqui da Campus Elsevier, de 2006, Drucker, O Homem que Inventou a Administração. Mas pensando um pouco mais sobre o tema, eu percebi que, embora todo mundo interessado deva sim ler estes autores que eu mencionei, não são apenas estes que estão no topo da minha lista. Vale ressaltar também que o aprendizado em um campo de conhecimento qualquer é um processo cumulativo, que leva tempo. E no caso da liderança, obviamente a prática é fundamental, faz-se aprendendo e aprende-se fazendo. Não recomendo explorar a hashtag liderança no Twitter. Peneirar o fluxo de uma hashtag é como prospectar ouro, e dado quão fácil é alguém se proclamar especialista em liderança, de repente você estará atravessando um pântano antes de encontrar uma única pepita. Compartilharei então algumas fontes negligenciadas de sabedoria que eu encontro regularmente e que trazem informações úteis, bem pesquisadas. Pode ser que as referências que eu darei aqui não sejam best-sellers ou fórmulas prescritivas como os 202 hábitos das pessoas perfeitas ou as 50 leis irrefutáveis da liderança. Também não falarei sobre aqueles livros que prometem o mundo, geralmente com um título começando com Como você pode, aí você escolhe o complemento. Crescer a sua empresa, ter alto desempenho, engajar seus funcionários, ser feliz e por aí vai. Em meio às toneladas de receitas indispensáveis, há exceções, é claro, e o desafio é encontrar alguns grãos de conselhos com mais chances de funcionar no seu contexto. Creio valer a pena acessar fontes que não tenham apenas o objetivo de vender muito. Eu começarei com algumas que não apenas livros. Para quem não tem dificuldades com inglês ou não se incomoda em usar um tradutor online, eu recomendo a versão digital da revista Strategy Business, com artigos verdadeiramente interessantes e de alta qualidade, em sua maioria. Outra revista muito boa é a da Rotman School of Management, da Universidade de Toronto, não só porque eu estudei lá há muito tempo, na época do MBA, mas porque eles sempre trazem artigos com uma perspectiva provocadora. Ainda falando de revistas, e não esquecendo algumas das mais conhecidas, como a Harvard Business Review, que tem a versão em português, como a liderança de negócios se situa na interseção entre a psicologia das relações humanas e o comportamento organizacional, eu gosto de alguns dos artigos da Psychology Today, ou Psicologia Hoje, que é uma boa fonte de conhecimentos com base em experimentos, escrita de maneira amigável ao leitor comum, não tão acadêmica. Para aqueles que não têm receio de algumas citações, eu recomendo se aprofundar em revistas acadêmicas, tais como The Leadership Quarterly. Não vai doer, eu prometo, há várias revistas, incluindo esta, que estão trabalhando duro para publicar artigos de interesse prático e não somente para pesquisadores. Vale buscar acesso através de bibliotecas de escolas de negócios ou universidade, porque geralmente essas revistas são caras. Mas no caso de The Leadership Quarterly, sempre há uma coletânea de artigos com acesso aberto. Hoje muitas disponibilizam seus artigos. É só ir no Google acadêmico, pesquisar o tema que lhe interessa e você terá acesso a muitas das publicações sobre aquele tema. Agora, falando de livros diferentes dos tradicionais de Peter Drucker ou Jim Collins, que eu mencionei antes, há um livro favorito que eu sempre volto a ele. Geralmente eu recomendo para alguns dos meus coaches. O título original em inglês se chama The Answer to How is Yes, ou A Resposta para o Como é o Sim. E aqui foi lançado em 2004 pela M-Books com o título de Comportamento Organizacional Desenvolvendo Organizações Eficazes. Apesar de o título em português soar bem genérico, o cerne da argumentação do autor Peter Block, de acordo com o título em inglês, é o de que perguntar como fazer algo pode ser um obstáculo mais do que um facilitador para se realizar as coisas. E isso é um símbolo da nossa cautela, que reforça a crença de que não importa qual seja a pergunta, há uma resposta lá fora, tornando-se em geral, e paradoxalmente, uma defesa nossa exatamente contra a ação. É um livro importante que questiona as certezas absolutas e as convicções frequentemente vistas nos ambientes organizacionais. Devo ainda acrescentar O Futuro da Administração, de Gary Hamel, de 2007, publicado aqui pela Elsevier. Trata basicamente de inovação em gestão, novas maneiras de reunir talentos, distribuir recursos e formular estratégias.
Esse é um livro para quem se preocupa com o fato de que os sistemas tradicionais de gestão sufocam a inovação e que a gestão tradicional, tal como é ainda praticada atualmente, é muitas vezes um obstáculo ao sucesso. Eu teria outras dicas de livros sobre liderança e certamente voltarei a falar desse tema aqui, mas também é importante olhar para além da mera designação liderança. Por exemplo, você pode encontrar artigos interessantes e úteis em uma newsletter que se chama Brain Pickings, Brain de cérebro, colheitas para o cérebro. A temática é bem variada e eu sempre encontro artigos excelentes a cada semana. Como a liderança diz respeito a compreender as pessoas como indivíduos e em grupos, podemos aprender muito lendo sobre literatura, arte e política, assim vale a pena usar um pouco. Uma outra sugestão é que podemos olhar para além das fontes formais publicadas. Uma boa conferência ou uma palestra, especialmente aquelas que não se limitam aos ditos gurus ou aspirantes a tal, são fontes excelentes. Por exemplo, no site TED.com, que reúne palestras curtas reunidas ao longo dos eventos TED, dá para aprender bastante sobre liderança e outros temas. O ponto é este. Para o entendimento sobre liderança, pensemos sobre livros e recursos de áudio e vídeo, ou conversas, ou mesmo mentoring com pessoas experientes, como um suntuoso buffet, onde podemos experimentar coisas diferentes. Veja o que tem a ver com você. Se um sabor em particular não funcionar, simplesmente vá em frente. Sem querer misturar metáforas, mas explorando outro campo, podemos aprender também com o mundo do vinho. Esteja sempre disposto a tentar algo novo, sem medo de se afastar das recomendações mais insensatas. Se o gosto não lhe apetecer, fique confortável com a ideia de que há sempre mais para descobrir. Como em outras áreas, o que dá resultado é a curiosidade para explorar e foco e dedicação de tempo ao tema.